noite. Oi, Tici, boa noite. Deixa eu arrumar aqui. Tum, tum, tum. Oi, tia Gra. Hoje a gente vai falar sobre identidade, hein? Oi, tia Andréia. Vamos falar sobre identidade hoje. Quando fala identidade, o que a senhora lembra? Defina a identidade em uma palavra. Escreve aí. Identidade. Eu quero fixar a palavra identidade. Cadê a Rei pra me ensinar? Eu não tô vendo a opção aqui de fixar. Bom, a gente vai falar sobre identidade. Clique em cima. Aonde? Ah, eu já cliquei em cima. Ah, pronto. Coloquei. Vivendo e aprendendo, viu? O ideal é a gente fazer para aprender. A melhor forma de fazer, a melhor forma de aprender é fazendo, hein? Oi, Karinex. A gente vai falar sobre identidade hoje com a Tiziana, que é a nossa convidada aqui. O que vem na cabeça quando a gente fala sobre identidade? Fala aí uma palavra, pode colocar no comentário o que vem na cabeça sobre identidade. Ou é o RG, o CPF? Eu vou chamar aqui a Tizi. De querer participar, pode participar também. Identidade, quem sou? Oi! Tizi, tudo bem? Tudo bem, Dá pra você? ouvir? Tudo certo. Alisson D'Angelo. Boa noite. Dá pra ver bem? Tá dando pra ver, sim. Havana BH. Acho que esse é meu maridão, hein? É? Esse é. Boa noite, Simone Jeans Imóveis. Boa noite a Bom, a todos. gente vai falar sobre identidade. Meu nome é Camila, eu tenho 32 anos e eu tô aqui com a Tiziana, né, para falar sobre autoconhecimento, quem sou, a Karina que falou, a Andrea falou sobre autoconhecimento. Tiziana quer falar? Se Não, primeiro eu apresentar? quero te agradecer, quero te honrar aqui, Camila, pelo convite, né? E entendendo esse posicionamento seu, ele vai fortificando mais ainda, né?
favorecendo outras pessoas, porque a gente sabe que o discípulo, né, muitas vezes ele pode até ser maior, né, do que a pessoa que o treinou. Mas quanto mais você exerce, né, aquele papel de liderança, mais forte você fica, né? Então, eu quero te agradecer e te honrar aí pelo convite e, e os processos de parceria, né, com as pessoas certas, isso faz com que a gente avance, né? Porque em Provérbios mesmo fala, né, que não é bom que a gente fique só, né? Então, quando a gente tem outras pessoas, né, com a gente consegue avançar, né, sair daquela inércia, né, e nos mover. Então, fica aí meu agradecimento aí a você. Ah, eu também agradeço aí por aceitar o convite, porque a gente está aí no momento de se desafiar e de se expor, e isso faz parte da identidade, porque a identidade, ela mostra quem a gente é. Só que se a gente não tirar os nossos medos, nossos bloqueios, a gente não consegue viver a nossa identidade real, né? A gente começa a camuflar essa identidade achando que a gente é algo que realmente não. Por exemplo, a timidez. Ah, você é tímida, você tem medo. A gente cresceu escutando isso. E pouco se fala sobre timidez na escola, os próprios pais também não conseguiram ensinar isso porque eles mesmos também não entenderam a sua própria identidade. E isso é muito triste, né? Então, quando a gente começa a se expor, começa a se conectar, começa a fazer o que sente no coração, sabendo que o que eu tô falando aqui não é Camila, eu não tô aqui para me aparecer, mas eu preciso disso para eu conseguir passar a mensagem. Eu preciso disso para eu conseguir falar, olha, você é diferente dos demais, né? E fazer essa reflexão. O que você é diferente dos demais? O que te diferencia? Por exemplo, o que te diferencia, Tice, das demais pessoas que você acha? Você acha que é igual a todo mundo? Não, pelo contrário, né? A nossa identidade, ela é espiritual, né? Se a gente for partir aqui saber de onde a gente vem, né? A gente vai pegar uma parte espiritual, né? Nós somos uma tríade, né? Dividido, né? Em um ser triuno, né? Corpo, mente e espírito. E a identidade, eu até tenho uma identidade terrena, né? No corpo, que vem da origem dos meus pais. Mas a identidade, né, primordial que a gente não deve esquecer e nem tem como sair dela é a espiritual, né? Que é você saber que você tem um pai celestial, né? Porque muitas vezes o seu pai aqui na Terra, que ele que te dá acesso ao pai, ele não foi um pai tão presente, né? Às vezes você teve a ausência dele, né, durante toda a vida, né? Então esse pai, ele vai ser referência, né? Aqui na Terra, né, para você do Pai espiritual, né, do Pai celestial. Então, quando as pessoas têm esse canal interrompido, não teve essa experiência, né, com o seu pai, né, de origem terrena, esse espiritual ele fica distorcido, né? E quando você falou aí que a gente deve se expor, né, é falar mesmo desse posicionamento, né? É, vencendo a timidez, vencendo os medos, né? Aqui, por exemplo, a gente está, né? Eu pelo menos estou rompendo, né? Você Uhum. tem mais experiência, mas eu estou aqui, confesso, né? Abrindo para todo mundo aqui. Não sei se tem alguém que está bloqueado aí também do outro lado, É, mas que você, né? Se sinta, né? Sinta a sua origem, né? Saiba que você tem um pai, né, celestial, criador de todas as coisas, né? E ele está com você. Então, diante disso, você não tem que ter medo, né? Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, a gente sabendo dessa verdade, né, essa identidade em Cristo, né? E porque muitas vezes a gente sabe, mas a gente não vive como deveria,
né? Por isso a gente fala das esferas, né? Espiritual, mental, né? E na esfera do corpo, porque na minha mente eu posso até entender as minhas emoções estão resolvidas, né? Com acesso a esse espiritual. Mas se no meu corpo, né? Eu não tenho aqui agora um posicionamento, eu não tenho coragem de aceitar aqui o Uhum. convite, então o que que vai É. acontecer? Aquilo não vai fazer parte de mim. Então eu não vou estar completa, Uhum. né? Não vou estar Vai em estar se plenitude. escondendo, né? Aquela, né, as três esferas elas vão estar interrompidas. Então, na minha mentalidade eu posso pensar, eu já sei quem é meu pai, né? Eu já sei quem me criou. Só que se eu não desenvolvo, né, aquilo não está coerente. Então, para eu ser É. pleno, né, eu preciso ter essas três esferas alinhadas, né, para que eu possa fluir, né? Uhum. Porque qual que é o nosso desejo? A nossa identidade, assim, né, que a gente sabe dela, eu acredito que todo mundo vai buscar isso, Camila. Todo mundo vai sentir o vazio, todo mundo vai pensar por que que eu tô Uhum. aqui, para que eu vim, né? Essa É. identidade, ela é um vazio existencial, é filosófico, né? Então a pessoa, ela em algum momento da vida, ela vai, né, buscar, seja na dor, né, um motivo de uma doença, ou seja até no momento, né, de alegria, que ela busca, né, saber de onde que está vindo aquela euforia toda. Então, Exatamente. independente de idade, né? Eu acho que vai ter um marco, né? Vai ter um momento que a pessoa vai falar quem eu sou, para onde eu estou indo, né? Para que eu sou útil, para que eu sirvo, o que eu preciso Uhum. fazer, né? Isso independente de conta bancária, né? Porque a gente vê, né, grandes líderes que chegam no final da vida, conquistam tudo, né, o que querem e no final, né, fazem todo tipo de doação, né, para vencer algo interior mesmo, né? Então eu acredito que essa vai Sim. ser um momento que todo mundo vai se questionar, né, para entender quem é, né, para que veio e o que fazer, né? É. E fica vago mesmo, né? E quando alguém pergunta assim, quem é você? Aí a pessoa fala assim, eu sou vendedora. Eu sou especialista de não sei o quê. Oi, tá. A pessoa não tá falando da sua identidade. Ela tá falando da sua profissão, né? Já começa por aí. Ela, sim, ela não sabe quem é ela realmente. Ela sabe que ela é uma funcionária, né? Tá muito em mente que ela é uma funcionária, mas que ela não sabe quais são as qualidades dela, os defeitos dela, o que diferencia ela de outra pessoa. Por exemplo, quando me perguntam assim, quem é a Camila? Antes, eu trabalhava. Antes eu falava assim, eu trabalho em tal lugar. Hoje não, eu falo, olha, eu sou a Camila Kelly, eu tenho 32 anos, sou mãe da Sofia, eu amo estudar, amo café, amo aprender, e eu gosto de ensinar as pessoas através do autoconhecimento, né? E também ensino elas a monetizarem, porque eu vejo que muitas pessoas, que nem você falou, sentem um vazio de saber quem é ela e também não consegue usar os talentos para monetizar. Então, tem gente que tem muito talento, mas não consegue colocar comida dentro de casa. Isso é triste demais, né? Então, eu sinto isso, mas não que eu me rotulo. Eu sou uma profissão X. Não, eu ensino pessoas a fazer através de tal coisa. Então, é porque o mundo é, comercial, industrial, tal, eles colocaram títulos, né, nas profissões. Por exemplo, professor, professor de matemática. Não, no lugar da pessoa falar assim, ó, eu ensino as pessoas através de cálculos para elas conseguirem ter clareza das suas finanças, né? Então é diferente. Então a pessoa encurta de um jeito que coloca o nome profissão e ela exclui
a identidade dela. O que ela realmente sente no coração, o que ela faz, qual a transformação que ela gera para outra pessoa. E aí a Andréia, minha tia, ela colocou aqui, ó, eu sou uma filha amada de Deus, né? Além disso, você é mais, porque existe muitas filhas amadas de Deus. Isso ainda não diferencia, né? Então, é algo mais profundo ainda. Que se eu chegasse numa multidão e falar assim, quem aqui é a filha amada de Deus? Um monte de gente vai levantar a mão. Isso não diferencia ainda. Então, além disso, né, a senhora é mãe da Mirella, é mulher do Wagner. Então, essa é a sua identidade. É carinhosa, é atenciosa, gosta de ensinar, porque ela que me ensinou a escrever, né? Então, eu tenho essas memórias. É uma transformação que ela fez para mim. Então, isso faz parte da identidade dela. Então, E quando as a gente pessoas começa a confundem. entender, né, Uhum. o que realmente é identidade, a gente começa a se questionar, quem realmente sou eu, né? Eu sou só o que as pessoas me falam, o que eu vejo também, é um conjunto de tudo, né? E aí você pega todo esse punhado e aí você fala, nossa, eu entendi quem eu sou. E aí eu fico imaginando Deus, né, falando assim, eu dei 10 talentos para Camila, e o que que ela fez com esses talentos? Guardou só para ela? Puro egoísmo, né? Uhum. Por que que ela deixou a timidez travar todos os talentos que eu dei para ela? Por que que ela não enfrentou os medos dela, que colocaram medo quando ela, na infância dela, e ela não conseguiu destravar quando ela foi adulta, né? Isso porque na fase de criança, os pais já teriam que ter essa consciência, né? De ter esse cuidado, mas para os pais que não têm essa consciência ainda, o filho vai levando até a fase adulta. Então, chega até o momento que a pessoa ela precisa ter essa consciência e rompe. E aí, quando ela rompe, ela começa a ter mais contato, mais clareza da sua identidade, que é saber assim, o que que eu tenho medo? Aí ela vai lá e enfrenta o medo. Tá, já tirei esse medo da frente. Vamos pro próximo. Qual é o meu próximo medo? Por que que eu tenho? Aí vai lá, tira o outro medo. É como você vai tirando as cascas, né? Em E aí camada. você vai tirando as cascas, você vai encontrando sua identidade. Uau, eu sou isso, né? E foi interessante o que você falou, porque normalmente as pessoas acham, né, que a identidade delas é a função, né? E hoje em Uhum, dia o mundo está muito distorcido, né? Todo mundo fala em propósito, né? Sem entender muito. Ah, meu propósito é comprar uma casa, é comprar um carro. Isso não é um propósito, né? O propósito é aquele caminho que você vai percorrer, né? Baseado na sua identidade. Então, para que Deus nos fez? Né? Primeiro, para ter relacionamento com Ele. Ele quer relacionar uhum, conosco, né? E a partir desse relacionamento, né? A gente vai criando intimidade. Nessa intimidade a gente vai descobrindo, né, ele e descobrindo nós. Porque se nós somos imagem e semelhança dele, é igual aquela história, né? Ah, Tiziana, você anda muito com a Camila, vocês são parecidas. Por quê? Quando você tem intimidade com uma pessoa, a gente começa a ficar parecido com ela, né? E nosso uhum, relacionamento com Deus é assim. Quanto mais eu me relaciono com Ele, eu vou pegando as características dele, né? E fazendo com que aquilo eu transborde da mesma forma. Então, à medida que você se relaciona com Deus, né? Que foi o propósito que Ele nos criou, né? Para relacionar conosco, para a gente glorificar o nome dele, toda e qualquer situação, com quem estivermos, fazendo o que for, né? Independente da função, para que a gente possa, né? Transbordar o amor dele, né? Assim como na palavra uhum, fala, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti. Então, se eu conheço Deus, eu me conheço e amo ao próximo. Então, eu amando o próximo, né? À medida que eu conheço a Deus, eu vou produzindo frutos, né? Baseado em sim, quem me criou, baseado naquela identidade minha que é imagem e semelhança dele, né? uhum, Se você, por exemplo, faz um exame, né,
de imagem, né? De ressonância, algo desse tipo, né? A gente faz ali as camadas, né, de ressonância, vai partindo ali todo o órgão, né, vendo a parte interna, vendo, né, fazendo um diagnóstico, né, de saúde para ver como é que está a situação, né, na parte física. E aí o médico vai vendo as camadas. Então, se a gente se for nos partir, né, a parte física, vai ver o quê? Que nós temos o DNA divino. Só que a gente precisa ativar isso em nós para que a gente possa gerar isso, né, fora, né? Gerar isso Uhum. para fora, para os outros, né? Porque o propósito ele não é para mim específico, né? O propósito ele é para o outro, né? O propósito são pessoas. E eu posso até ir muito além em dizer que o propósito ele é único, no quesito que vai terminar de uma forma única, que é o quê? Jesus ele veio para implantar um reino, né? E com esse reino nós temos que aprender sobre isso, porque ele é o mestre, ele veio nos ensinar, né? E nós vamos implantar uma cidade com essas pessoas que vão ser nossos discípulos para um governo dele, né? O governo do reino. Então, se a gente for Uhum. pensar, tudo termina. Exemplo, Camila, para que você trabalha? Eu trabalho para alcançar pessoas, para ganhar dinheiro. E se eu fizesse uma, duas, três, quatro, cinco perguntas, sempre vai cair no propósito o quê? De família, né? De É, edificação de pessoas, né? Para aquilo crescer, para aquilo se formar uma cidade, para aquilo se transformar em um governo. Então, se a gente for transformação. pensar, eu faço tudo, né, para glorificar o nome de Deus, para levar Ele para as pessoas e que essas pessoas transbordem isso também, para que seja feito o quê? Uma ramificação de pessoas com a mesma mentalidade, né? Vivendo Uhum. essa identidade. Porque mais do que sentir, do que saber da identidade, é você sentir para viver, né? É um estilo de vida. Né? E a palavra propósito, ela ficou banal hoje em dia. Todo mundo fala de propósito, 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 mas ele é um caminho, né? Carregando toda essa consciência, né? Da essência que nós temos, né? Que para que Deus nos criou para ser, né? Porque o propósito Deus criou antes mesmo de nos fazer. É, Então, já estava, né, pré-estabelecido. exatamente, antes, né, da Camila existir, antes da mãe da Camila, né, sentir o Nós somos desejo. os generais mesmo, né? Tipo, vai lá, tropa. Vai Você lá, exército. venceu, Camila, você venceu milhares, né, de Uhum. tentantes, né, vamos falar assim, né? Então, antes mesmo da Camila, Deus já tinha o seu propósito, né, Camila? Que era para É, você desenvolver, né, e ser sim, aperfeiçoada no amor dele, né? sim. Aqui a Andrea, né? Nosso espírito tem que evoluir. Tenho Deus, nada me falta. Amai, ah, eu estou escrevendo um livro, né? Você também já escreveu, né, Tis? Você está Aham. no segundo já. Quer falar brevemente sobre o primeiro? Então, é sobre isso mesmo, né? Sobre Então, identidade, né? Que é aproveitar, né? o nome, né, do livro, é A Doce Essência da Paternidade. E aí eu desenvolvo, né? Eu tenho uma história particular, né, no meio, mas é pouca coisa, não é uma autobiografia, né? São reflexões Uhum. minhas, né, durante a minha caminhada, a minha descoberta, o meu autoconhecimento, né? Mas para gerar, né, isso nas pessoas, porque muito tempo eu fui um zumbi, né? Posso dizer assim, né? Sem saber quem eu era, para quê, né? Que eu vim, né? Para que eu tinha nascido na família que eu nasci, na cidade que eu nasci. Então, muito tempo da minha vida isso me incomodou, sabe? E, Uhum. e chega um tempo que não é mais suficiente, né? Que você tem que romper daquilo, das perguntas, né? E aí o meu desejo, né? Se é que eu tenho autoridade para falar nisso, né? Que foi o livro. Por quê? Porque eu vivi na pele esse vazio mesmo, né? De saber quem eu era e o que eu tinha que desenvolver, né? Para que eu estava aqui, entende? E agora eu tenho falado sobre escrito, né? Não tem data, né, para sair.
que é sobre famílias, né? Que é sobre casamento. Então, uma coisa está associada à outra, né? Primeiro você descobre quem você é, né? Depois você faz uma Uhum. aliança, né? Com a pessoa que te criou, né? Na verdade, fala casamento, a gente pensa, né? No relacionamento conjugal, mas até antes disso, né? Existe o quê? Um relacionamento com Deus, né? Uhum. E, consequentemente, um casamento, né, que é um propósito também de vida, né, no sentido de edificação. Você se aliança a uma pessoa com os mesmos valores que você, né, para vocês ficarem mais fortes, né, e para alcançar mais pessoas, né, relacionadas a isso. Ó, que legal. E a gente estava falando sobre isso, né? E que essa seja a primeira de muitas lives suas, Tice, porque você é uma pessoa muito sábia, muito de coração, assim, enorme. E que eu tenho muita gratidão, assim, de ter amizade, né, contigo, da gente estar junto aí nessa missão, de levar a palavra, levar a mensagem. E como isso é importante, porque mesmo aqui, as pessoas que entraram, e que eu até falo, olha, você que ainda não sabe o que é identidade, que tem esse vazio, que precisa saber e não sabe o como fazer para ter essa identificação, quem sou eu? Me procura, procura a Tice, que a gente vai te ajudar. Se você não quer se expor aqui, não tem problema, mas manda um direct pra gente, porque esse é o nosso propósito. Aí entra a questão do propósito, né? Por Exato. quê? Porque a gente só consegue mesmo ajudar outra pessoa quando a gente está nesse caminho também, né? Então, que essa seja a primeira de muitas e que as pessoas que estejam aqui também, que repasse essa mensagem, porque tem muita gente aí se suicidando, muita gente entrando em depressão, porque não se reconhecem, não sabe o quão é diferencial, assim, uma das outras pessoas, quanto elas são únicas, né? E isso não tem nada que pague, porque já foi pré-estabelecido, né? Já foi um projeto feito antes da gente nascer. Só que muita gente desconhece, infelizmente. Né? E quero Exatamente. agradecer também aqui a presença de todos. Viu, Tice, como não foi difícil, leve. Foi um churrasco. Se tiver alguém aí que tem dificuldade em posicionamento, né, pode nos Uhum. chamar, ou quem sabe até entrar agora, né, para desbloquear. É, quem quiser, fala aí, eu quero. Aí a gente E quando a convida e você gente dá um fala olhinho. Laiane, Maíra, Tereza, e quando a gente fala, né, nessa identidade, é importante e é imprescindível, né, fundamental que você se posicione, né? Interessante que hoje aconteceu, a gente, né, acordei de manhã nos grupos, estavam circulando. Eu moro numa região onde tem mata, sabe? Uma mata fechada. E estava circulando uma mensagem que tinha onça na rua, né? Era de madrugada. E aí eu recebendo um monte de mensagem em todos os grupos, né? Até grupo que não fazia parte do bairro mesmo, né? Como um alerta. Minha irmã chegou, ó, cuidado aí, não anda na rua sozinho. Mas o que eu fiquei refletindo sobre isso? Eu fiquei pensando, não, uma onça, ela sai no momento que está silencioso, né? Que não tem Uhum. barulho, então ela sabe a hora que ela sai. Mas eu fiquei pensando também na situação de que é uma pessoa no lugar que não é o habitat natural dela. Né? A onça, se for pensar, ela é o quê? Ela vive numa mata, numa floresta, e quando ela Sim. sai de um ambiente natural, né, o que acontece? Ela vai ser notada pelas pessoas, né? As pessoas vão falar dela, provavelmente mal, né? Porque ela não é coerente com o ambiente natural que ela vive, né? Então, se a gente está aqui hoje, a gente está no nosso habitat natural, concorda? Então, se a onça Uhum. estava na cidade, ela estava desconectada da natureza dela, né? Da essência dela. Então, a gente tem que ocupar os lugares certos para a gente não ser ridicularizado, né? Vamos falar assim. E só que isso é baseado o quê? Na nossa identidade. Se a gente não está firmado, né, naquelas três esferas, né? Na espiritual, almática e posicionado no corpo, não tem como a gente avançar. Uhum.
Então, se sim. tiver alguém aí que queira entrar aqui, a live permite até 4 pessoas, né? E quiser aqui falar um pouquinho conosco, vai ser importante para todo mundo. Ou que esteja com medo, primeira vez, que quer falar. Todo mundo desbloqueado, todo mundo bem. É, tá todo mundo com a identidade bem ativada aí. E o seu livro, Camila? O seu livro fala sobre o quê? Eu sei que você fez em uma semana, né? Você conseguiu desenvolver aí. Que É, maravilha. a primeira etapa, né, foi em 7 dias, mas teve algumas pontuações, algumas observações que a editora fez, e aí voltou, aí eu fiz lá os apontamentos lá que eles falaram, incluir mais coisas também, porque a gente acaba lembrando de coisas e incluir mais coisas. E aí a revisão vai ser feita a partir de amanhã. Mas eu fiquei com ele quase um ano parado, não desenvolvi, e aí voltei, porque eu falei assim, nossa, eu tô com esse negócio aberto, eu preciso concluir, eu preciso fechar esse ciclo, porque eu tava querendo fazer um outro, antes de acabar esse, né? Aí eu falei, não, eu preciso terminar esse para depois fazer o próximo. Não vamos bagunçar os É negócios. assim mesmo, é um E, vício. e o assunto é sobre café, porque eu vejo que muita gente, lembrei de você quando eu estava tomando café. Ah, você é a menina do café. E assim, ficou esse negócio, e eu também amo café, e eu tava querendo fazer outras coisas, porque tava começando a ficar meio saturado, sabe? Aí eu falei assim, todo mundo já sabe, né? Eu fiquei pensando. Aí eu falei, não, não é bem assim. Aí eu voltei. E isso tem a ver com a identidade. Porque você fala assim, sabe quando você quer sair de uma coisa, mas você não consegue, você volta de novo? É porque você é aquilo. Você é aquilo. Então você tem que aceitar aquilo. E é uma coisa que faz bem pra mim, né? Então eu falei assim, eu vou continuar, vou fazer esse projeto, vou apostar porque essa sou eu. E vou passar a mensagem através disso. Então, o café, ele é só uma isca, né? Ele é só uma isca. Mas a mensagem que eu tenho que passar mesmo é, assim, o que que o café te lembra? O que que o café te faz lembrar? E aí vem as memórias, né? Origem. Lembra da minha avó, lembra do meu pai, lembra da minha mãe. Ou de algo ruim até. E aí você entra na questão do bloqueio até. Então, vai muito além da bebida, né? Quando eu identifiquei que isso tem que ser eu para fazer isso, porque faz parte da minha identidade. Não adianta eu falar assim, fulana de tal vai desenvolver isso. Mesmo que ela desenvolva, vai ser com a identidade dela, não vai ser com a minha. Então, por exemplo, o livro, ele é um exemplo disso. O livro que eu estou escrevendo, eu não sei, não existe em outro lugar. Porque não tem só a parte técnica ali, né? Ele fala sobre os 7 pecados capitais do café, ele fala sobre a história do café, ele fala, resumidamente, ele fala sobre mitos e verdades, fala sobre a preguiça, a procrastinação, ele fala, porque assim, a gente fala muito assim, depois do café eu me expresso, né? É uma crença que você pegou e que você acaba sendo um escravo do café. Mas não é porque eu amo café, que eu estou escrevendo um livro de café, que eu passo mensagem do café, que ele vai ser um Deus. Não. Eu sei que tem um limite de tomar café. Então, eu tenho essa preocupação também de levar a mensagem. Café é bom, mas tudo tem seu limite, né? Então, eu falei assim, eu preciso terminar, porque eu preciso passar a mensagem que eu quero passar, não vai ficar só por boca. A Bíblia tem o mesmo sentido. Imagine se não fosse escrito, se ficasse só por boca. E ela ia ser tão distorcida, mas tão distorcida, de um jeito que hoje já é distorcido, né? Já é escrito. Imagine a gente não escrever, né? Então, E é o que a você gente precisa falou, deixar a né? nossa marquinha registrada mesmo, né?
das Muitas vezes coisas. a gente quer procrastinar, né? Passar a bola, né? Ah, não, a Camila já escreveu, a fulana já fez É, isso, fulano já fala de identidade, mas você vai não vai ser. falar com pessoas diferentes, né? E vai levar a mensagem que é única, né? Com seu É, jeito único. Então, às é, vezes, você fala de algo para os seus, mas eu que vou alcançar os meus, né? Às vezes, é, a pessoa que vai me dar crédito não são as mesmas que vai te aceitar, por exemplo, né? Então precisa de todo mundo desenvolver esse propósito, né? Porque uhum, senão, por que Deus tinha nos feito? é diferente, né? Né? Já que se você é igual, se você já faz, qual que é o meu papel nisso? Né? Uhum, Tem um livro que fala da queda de Lúcifer, né? Que quando Lúcifer quis ser igual a Deus, né? Que era um anjo de luz, ele queria ser maior igual a Deus, né? Ele caiu. E aí, quando ele cai, com ele vieram um terço dos anjos que ficavam adorando, cantarolando mesmo. E aí, na palavra fala, né, que esses anjos, ninguém preencheu o lugar deles. Então, assim, nós fomos feitos com um propósito específico. Então, se você uhum, não vai desempenhar aquele papel, ele vai ficar vazio. vai. Mesmo que outra pessoa for fazer, não vai ser a mesma coisa. Porque ele foi desenvolvido para você, Uhum. né? Só que a Não, gente não tem tem. como delegar, né? Exatamente. A Só que nossa identidade. a gente tem essas barreiras. Exemplo, se eu falo não para você, né, num convite dessa live, daqui 10 anos pode ser que eu aceite, mas olha o tempo que eu fiquei sem me desenvolver. Eu fiquei Uhum, uma década, né, naquela fase anterior, sem eu, né, desabrochar naquele tempo. Então, imagine sim. eu perder 10 anos da minha vida. Por quê? Porque eu decidi não me posicionar, né? A falar Uhum, não, não dar meu passo de fé, não confiar, né? Então, eu vou me prejudicar, o outro que receberia a mensagem vai se ficar prejudicado também. Então, quando eu falo não, é um egoísmo da minha parte, é, né? egoísmo. Porque o tímido, ele é egoísta. Porque além dele não passar a mensagem, ele está se preocupando com o sentimento dele e não com a mensagem principal. Ele está se preocupando, nossa, o que vão achar de mim? Então ele está se preocupando muito com ele mesmo. Ele não está Uhum. se preocupando com o próximo. É igual na voz, né, que a gente comentou. Ah, se alguém fala mal de você, qual voz que você vai ouvir, né? Essa pessoa que fala mal ou a voz de Deus, né, que te criou para ser? Então, qual voz que tem mais peso, né? Então, se a gente não tem isso bem definido, a gente acaba pensando, né, mais nos outros nessa hora em relação aos defeitos, né? Porque perfeito nós não somos mesmo, né? Nós estamos Uhum, aqui para ir desenvolvendo, né, aperfeiçoando esse amor de Deus em nós para que a gente fique mais parecido com Ele, né? sim. Mas se eu também não buscar, né, nele para eu me desenvolver, eu vou ficar, né, paralisado, vou ficar omisso. E a gente tem uma missão, não é para a gente se Uhum. omitir, né? A gente está de passagem, né? E Exatamente. deixar a nossa digital, a nossa identidade, a nossa história e fazer acontecer. E fazer acontecer também a das outras pessoas, né? Ser uma pessoa que segura a mão da outra e vai lá e a gente vai conseguir E e vai junto, né? acontecer. É, É isso mesmo. é, e é isso. Para você ver como a identidade é uma coisa única, essa semana, cada dia, hoje foi o primeiro dia, mas cada dia vão ser 7 dias falando sobre identidade, mas vão ser com pessoas diferentes. Então amanhã vai ser com a. Amanhã eu Ana acho que vai ser Carla, com a Ana Ana Carla. Carla, É, acho. amanhã vai ser com a Ana Carla. E nenhuma vai ser igual a outra. Por quê? Porque não vai ser a Tiz, vai ser a Ana Carla, vai ser outra pessoa. Então, vão ser outros assuntos, né? Uhum. Então, realmente, não tem como Mesmo fazer sendo o exatamente, mesmo mesmo, sendo.
assunto, né, Camila? o Cada um mesmo assunto. com a sua carinha, literalmente, com o seu jeitinho, né, com as É, suas palavras, com as suas percepções, porque a gente é aquilo que a gente já construiu, né, no sentido uhum, de mentalidade, né? Mesmo eu sendo criada para um propósito específico, a minha mentalidade pode ser que não esteja nisso ainda, né? Provavelmente uhum, não estará, né? Porque no dia que tiver, eu acho que eu já não vou estar mais aqui, né? Então eu tenho que aproveitar aí os meus 120 anos, né? uhum, Para eu buscar isso, né? Buscar as minhas impressões para essa minha visão, né? Que a gente fala, cada um tem uma cosmovisão, é aquilo que trouxe durante toda a vida, toda a experiência, né? Aquilo que a gente se encheu, né? Se eu falar, por exemplo, Camila, cada um vai, se eu falo Camila, vai lembrar de quê? Ah, para mim eu uhum, lembro de uma música. Ah, não, para você eu lembro, né, café, até no seu nome né, quer café, no seu Instagram. Então, cada um vai associando, né, aquilo que remete, né, à memória, a cosmovisão. sim, Só que a gente sim, precisa conhecer, né, a cada dia mais, para a gente ir retirando essas camadas, né, que a gente construiu para construir algo novo, né, que gera valor em nós, que é essa essência, né, que é o DNA uhum, divino em nós, né? sim. Ah, eu fico muito feliz de ter falado aqui. Dá vontade de falar mais, mais e mais. E não é Verdade. gostoso falar? Gostou. E também a participação aqui, né, das pessoas. Que eu fico muito feliz também, porque dá vontade de abrir para todo mundo. Dá vontade de fazer uma roda e começar a conversar, É verdade. né? Nós Ah, já então, temos aquela ação, quem quiser chamar aí, ó, para entrar, para falar um pouquinho, ainda tem tempo, hein? ainda tem tempo. Última chamada. É a última chamada. Continua, Laiana, menina. Bom, eu vou falar aqui uma técnica para deixar até como lição de casa para vocês refletirem sobre identidade, que é, eu tô sem a luzinha aqui, mas deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu pegar um caderno aqui. eu não sei Mas eu não sei o que que é exatamente a sua ferramenta aí, mas enquanto né, você procura aí, eu vou falar uma experiência que eu acho importante, que eu até já fiz numa reunião né, de oração em casa, no QGR, é pegar um espelho e passar para cada um, sabe? E aí, à medida que foi passando, eu aumentei esse espelho. Então, a pessoa ficava de cara mesmo com aquele espelhão, né? E mais do que isso, um espelho mesmo de corpo também, sabe? Você olhar, encarar esse espelho, né? Olhar para dentro de você para acessar isso que você tem aí dentro, sabe? De cada um, buscar a sua identidade, né? Real, né? E você olhando para dentro, você encontra Deus. Você olhando para Deus, você encontra você, né? Então, como diz, não tem, é um amor perseguidor, não tem para onde correr. Se você olha para você, você encontra Deus. Se você olha para Deus, você encontra, né, você. Então, é muito lindo, né? Se tem uma tarefa que vocês podem fazer aproveitando aí, ó, sexta-feira, ou final de semana, né, que tem mais tempo para ficar, né, mais reflexivo, né? Encarar o espelho para você se enxergar nele. sim. E o espelho, ele ajuda muito, né? A você se enxergar como você realmente é, e não assim os outros falando. Então, é muito legal essa ferramenta do autoconhecimento a partir do seu olhar. Fazer também uma visualização, né? Que é você fechar os olhos, fazer uma mentalização. E E você imaginar, assim, como Deus realmente te desenhou, como Deus te fez, como você realmente é, como você é agora. Além disso, você fazer uma reflexão de tudo o que você já passou e de tudo o que você fez, que foi a trajetória, porque era para acontecer com você mesmo, né? Além de Gênesis, que fala aí sobre
que a gente é a imagem e semelhança de Deus e que a gente domina tudo. A gente domina os animais, os peixes, os animais que voam, os répteis. A gente foi feito para ser a imagem e semelhança mesmo e dominar. Então, nós somos o topo da cadeia, né? Alimentar. Então, a gente não pode dar aquele passo para trás e falar assim, eu tenho medo, né? Então, a gente tem que questionar quais são os nossos medos. O porquê que está impedindo a gente de avançar, sendo que a gente domina tudo, né? Então, além disso, tem a questão da primeira, segunda e terceira família, que acho que é melhor, aqui não vai dar pra ver, né? Não, Ó, tá. aqui, ó, primeira, segunda, terceira família, né? Que no caso a primeira família, que é meus pais, minha mãe e meu pai, como que eles me enxergam, e aí eu coloco aqui. Aqui, como o meu cônjuge me enxerga, e aí você pergunta assim, me fala 4 qualidades e defeitos meus. Se não tiver presente ali do seu lado, você manda uma mensagem no WhatsApp perguntando, e aí você começa a colocar aqui pelo olhar dos outros e pelo olhar das pessoas que estão mais próximas de você, que conhece ali a sua essência, né, o seu dia a dia. E aqui é você como mãe. Então aqui filha, né? A minha filha falando sobre mim. E aí aqui, ó, nessa intersecção, eu acabo sabendo quem sou eu, fazendo uma reflexão a partir do ponto de vista dos outros. E, além disso, aqui nas qualidades, eu consigo saber, por exemplo, se eu como filha sou batalhadora, é, tenho cuidado com eles, né? Aqui como esposa eu tenho tempo de qualidade, sou atenciosa, cuido. Como mãe, eu sou uma boa professora, né? Eu ensino. Então, aí aqui, entre os dois, as intersecções, eu consigo saber assim, por exemplo, se eu gosto de cuidar e se eu sou professora, qual projeto, qual talento que eu consigo fazer aqui que faz parte da minha identidade, né? Então, por exemplo, eu consigo cuidar de idosos, eu consigo ensinar idosos, já que eu gosto de cuidar dos meus pais e eu também sou uma boa professora, aí aqui, a intersecção. Eu tenho tempo de qualidade, eu sou boa para tempo de qualidade, aí entra na questão daquele, como que fala? Do perfil lá da, de como que o Perfil meu da jeito de amar. linguagens do amor. Assim, linguagem. Linguagem do amor. Entra na linguagem do amor também. Então, aqui você consegue ter também a questão da linguagem do amor, se é presente, se é tempo de qualidade. Então, aqui você consegue saber o que você mais se identifica. Por exemplo, aqui, ó. Eu gosto de cuidar de idosos. Cuidar e ensinar idosos. Então, você consegue criar aqui, nessas intersecções, qual projeto que você consegue identificar de falar assim, nossa, isso daqui eu dou conta, porque faz parte da identidade que acelera o meu coração. Porque já faz parte de mim, não é algo novo, assim, que eu vou começar do zero. É algo que eu vou partir de agora, que já está dentro de mim. Então, eu começo a fazer projetos a partir disso, que é o que acontece com mentorias. Se eu sou uma boa mãe, eu posso ser mentora de mães. Se eu tenho um casamento bem estruturado, eu posso ser mentora de casais, e assim vai. Então, a partir disso, você consegue falar assim, caramba, isso daqui é a minha identidade, e aí eu consigo identificar, extrair o meu propósito. Porque o propósito é o quê? São os projetos, é a intersecção.
das partes da minha identidade, né? Uhum. E aí você tendo princípios, que é algo que também, né, já está ali estabelecido, nossa, aí flui. Porque se você tem princípios com propósito e a identidade já ativada, não tem quem te segure. Existe uma caminhada longa, né, Camila, para construir isso tudo, né? Até no lado profissional mesmo, né? Essa ferramenta auxilia muito, né? No caso aí, ela chama, se alguém quiser pesquisar sobre isso, né? Ikigai, né? Achar o ponto, né, de intersecção daquelas habilidades, das suas potencialidades, né? Aquilo que te satisfaz, né? Aquilo que preenche seu coração, né? Te realiza com ou sem dinheiro, né? Que se falasse, se você Uhum, não fosse pensar em dinheiro, o que você faria hoje? Né? Isso tudo vai te nortear, né? No desempenho dessa caminhada. Mas é uma construção, né? Ela não é fácil, mas ela é possível, né? é, De ser trilhada baseado, né? Nesses princípios e valores que a gente tem dentro de nós, né? Para que seja pleno, né? Porque a partir do momento que você sabe quem você é, o propósito para que, né, você foi criado e consegue desenvolver isso, né? Isso vai caminhar em plenitude, né? E vai uhum, te gerar essa felicidade, né? Que já é a sua essência, né? A essência essa identidade é a felicidade, né? é, Independente se tem momentos tristes, mas você está feliz porque você conhece a sua identidade, né? E é. aquilo, o que é de fora não consegue tomar isso de você, né? Ah, ai, gente, é um assunto muito. Ai, não sei explicar, é muito lindo, assim. Eu falo assim, nossa, que vontade de parar e fazer com cada pessoa, sabe? E falar É, assim, entenda agora o que é identidade e viva ela. Seja é, feliz, tira esse vazio de dentro de você, né? Saiba quem você realmente é e seja feliz. Essa é a intenção, porque quando a gente está feliz, a gente quer passar amor para todo mundo, para todos. verdade. A Ó, Renata tá falando grego aí, deve ser as mini a Renata. Renata está na aula de inglês, mas já está falando grego. Parabéns, hein? Ai, então vou finalizar aqui. Alguém tem mais alguma consideração? Disse quer. Agradecer mesmo o convite e. Ai, tem uma pessoa que quer participar. Então bora lá. Quem é? Tchan, tchararã. Tcharam! Seja bem-vinda. Ué, cadê? Ah! Ah! Olha, Viva! Oiê. vocês estão arrasando aí, hein? Que maravilha! Aí, Laiane! vai dentro do carro mesmo, É isso porque aí. É Usar as isso. ferramentas que quando, tem, né? Porque quando que você já é, Laiane, você já é plena, você já é completa, você já é inteira. Então, Uhum. é só se posicionar no lugar que você está. então, e não tem jeito, né? Porque a hora que queima o coração, aí a gente tem que falar, né? Não É tem como, isso. né? Mas eu queria só voltar um pouquinho aí na questão da identidade, né? Essa semana, para mim, foi uma semana que eu refleti muito nisso. Eu tive, né, conversando com a Tisa também no início da semana. E então, assim, o Espírito Santo sempre usa muito ela para falar comigo. E então, assim, a gente, quando a gente busca, né, aquele crescimento profissional, né, e foca muito em resultado, né, e eu tenho vivido muito isso. E eu sinto que quando eu busco e fico muito apreensiva com isso, a gente esquece a identidade, né? E então, assim, não existe resultado sem ele, né? Porque tudo vem dele. Então não adianta a gente, né, querer fazer com a própria força, né, com a própria
né, com os próprios braços, vamos dizer assim, né, e querer aí abraçar o mundo, porque às vezes a gente sente assim, né, eu me sinto assim, tipo, né, ai, como eu queria já estar liderando o mercado, né, e assim, é muito mais fácil quando a gente tem essa identidade, né, recebe ela de filha e vai, né, então assim, realmente vestir mesmo, né? Blindar e partir para a batalha, né? Mas assim, como filha, né? E aí eu acabo, às vezes, fico, né? Me pego assim, às vezes, um pouco frustrada. E aí é onde a Tiziana falou comigo, olha, volta para o colo, né? Então, assim, a gente percebe quando a gente afasta um pouco, né? E quer caminhar sozinha. E não é assim, né? Porque sem ele, a gente não acontece, né? Sem as bênçãos dele, não vai, as coisas não acontecem. Então, é isso que eu queria compartilhar aí com vocês, porque foi isso que eu fiz, né? Aí eu voltei pro colo e senti, né, o coração em paz, aquietei, né? Me fortaleci, né? Com todo o amor dele, de filha, e eu fiquei muito bem depois disso, sabe? Então, assim, a gente se atentar mesmo a essas coisas, sabe? Quando você está aí, né, agoniada com alguma coisa, né, te perturbando, então volta para o colo, volta para o pai, né, que com certeza ele vai aquietar aí o seu coração. Então é isso que eu queria compartilhar aí com vocês. E nada como a origem, né? Até a história de Jonas, né? Não sei se todo mundo conhece a história, né? Deus pediu, né, que Jonas fosse para Nínive, né? E ele resistiu, né? Não quis ir para Nínive. Até que ele teve que cair, estava indo para outra região, até que ele cai, né, do barco, né? O peixe engole ele e leva de volta ao lugar de origem, né? Deus não levou ele para onde ele deveria ir, porque é igual na morte, né, de Lázaro, né? A pessoa tem que tirar a pedra. Então, assim, a gente precisa fazer a nossa parte, entende? Deus, no caso de Jonas, levou ele para o porto de novo para ele tomar a rota certa. Então, muitas vezes, Deus não vai fazer por nós, mas Ele vai voltar, fazer com que a gente volte, né, à nossa origem, para que a gente tenha clareza do que fazer para avançar. E avançar na rota que Ele espera de nós, né? E muitas vezes a gente não tem clareza e aí vive no automático, né? E não deixa permanecer, né? E nem preservar o quê? A voz do nosso Pai. Né? Então é isso, Laiane. Tá difícil, né? Será que eu tô faltando eu buscar? Será que eu tô olhando para a parte mais importante? Né? Espera aí, vou voltar. Vou recuar, né, para eu me encher, para que eu possa liberar, né, para que eu possa ser lançada. Porque se realmente eu não tiver a energia dele, né, eu não vou conseguir chegar. Aí vai ser a força do meu braço, que eu vou cansar, eu vou me desgastar e não vou chegar onde eu deveria chegar. Né? Então, nada como esse colo, né, que a gente tem que estar todos os dias, né? E também entender o porquê. Qual o real sentido disso que você tanto quer, né? Se vai impactar outras pessoas, se é algo só para você, se é algo só para sua família. Então, às vezes não é o momento, né? E aí, depois que a gente passa por algo que a gente fala assim, caramba, por que comigo? Aí a gente vai entender só lá na frente o porquê que tudo aquilo aconteceu e que se tivesse acontecido a gente não estaria feliz, né? Porque algo maior está por vir. Não era aquele caminho, né? Era um outro caminho que estava já escrito para ser trilhado. Então, quando a gente pergunta, mas por quê? Qual é o sentido? Ah, porque eu quero. Tá, mas tem que ter um sentido aí.
Porque senão você vai chegar lá naquele objetivo, aquele ponto B, né? Sair do ponto A ao ponto B, e ainda vai continuar vazia. Sentindo alguma coisa. Por quê? Porque não teve um real sentido daquilo, né? Era algo só momentâneo mesmo. É verdade. Às vezes a gente desgasta, né, com isso, sofre, né? Aí vem a ansiedade, né? E sem ter esse real motivo, né? Então, assim, espiritualidade primeiro, né? Então, é isso. É Deus ao centro, em primeiro lugar, né? E depois as outras coisas, né? De volta à origem, sempre. Reflexões e pensamentos e contato, conversa, falar, a gente falar com Deus no momento nosso, quietinho, e a gente vai ter na maior clareza, né? É aquietar o coração. Exatamente. Aqui está o coração. Gente, eu vou finalizando aqui, né? Que Eu não demais sei o nosso como encontro aqui, viu? Foi maravilhoso. Uma bênção. Vamos fazer mais. Vamos marcar. Como é que é aí, Camila? O tímido, ok? Esse negócio mexeu comigo, viu? Olha, é a primeira vez que você participa? Esse gatilho que você usou aí mexeu comigo. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. É Pode até, pesado. ó, são 3 regiões, né? É o reino, o paraíso e o inferno, né? Paraíso pode ser que a gente chegue, mas o reino, né? Os tímidos não chegam, então a gente tem que se expor, né? Se eu Ó, for pensar que seja a motivação, né? Ah, tô sem motivo. Pensa nisso, né? eu vou até dar um exemplo, porque tem uma advogada aqui, ó, Castoldi Eliette. Vou dar um exemplo. Uma lei que já está sancionada lá. Já tá feita a lei. Aí a pessoa, ela olha para a lei e fala assim, amanhã eu pratico ela. Então, ela já está ciente da lei, mas ela não quer praticar por procrastinação, por medo, por timidez. E aí ela deixa passar. Então, outras pessoas são feridas por ela não ter repassado a lei, que já está pré-estabelecido, já foi falado. Então, quando a gente já sabe da palavra, a gente já sabe do que é certo, o que é errado, e a gente ainda quer fazer errado, ou não quer tirar a timidez e passar a mensagem, e ver que o outro está sofrendo, e não chega lá e fala assim, olha, vou segurar sua mão, e a gente vai juntas nessa, saber qual é o seu propósito, qual é a sua identidade. Eu vou te ajudar, conta comigo. Essa pessoa, ela só tá deixando a lei ali e a vida passar. Então, assim, o tímido é aquela pessoa que tem consciência daquilo, mas não faz por puro ego, porque ele não quer ser rejeitado, ele não quer se expor. E a exposição é um ambiente que não é confortável. Não é confortável. Você vai ser julgada, né? Vão falar coisa, ai, nossa, como ela tá falando muita balela. E daí que eu tô falando balela, gente? É o que já está pré-estabelecido. Aí entra aquela questão. Cada pessoa é livre para fazer o que quiser, mas eu não vou deixar de passar mensagem. Eu não vou ficar quieta. Então, quem quiser, escuta. Quem não quiser, não escuta. Mas eu fiz a minha parte. Eu falei. Entendeu? Não sou eu aqui que eu tô querendo me aparecer, mas o meu foco é a mensagem. Então, eu preciso tirar a bunda da cadeira, colocar pressão e começar a passar mensagem, que seja por lives, que seja por livro, que seja no dia a dia, mas eu não consigo deixar de passar mensagem que seja um dia. Porque um dia, eu não passando a mensagem, são pessoas morrendo. Infelizmente.
Então, o time dessa pessoa sabe que tem pessoas morrendo, mas não faz o que tem que ser feito. Se a gente fizer uma analogia aí, Camila, com números não, porque vai ser de forma representativa. Imagina, Laiane, você recebendo um cheque de Deus assinado. E você pode colocar lá o valor que você quiser e entregar para qualquer pessoa. Aí você fala, não vou me expor. Não vou levar a mensagem, não vou entregar o cheque em branco. Como? Eu falei, né? É representativo no sentido que não ia ter dígitos, né? Não ia ter números, mas é infinito, um cheque em branco. Então o poder está nas suas mãos. Você resolve o quê? Rasgar, paralisar aquele cheque, ou você passa ele para outra mão? Forte, hein? Muito forte. Aí a mensagem sempre vai ser retida, né? Ela não vai ser repassada para gerações e gerações, infelizmente. Se for depender de um tímido no poder, por exemplo, né? De uma liderança de tímidos, só vai ter gente doente. E a gente, quanto mais busca, né? Essa espiritualidade, né? Essa presença de Deus. Quanto mais a gente busca, mais a gente fica maravilhada, né? Então, assim, o que a gente tem que fazer? É fazer com que as outras pessoas cheguem até onde a gente está, né? Porque não você falou, senão a gente fica muito egoísta, né? E olha que Poxa, legal. a gente está vivendo, né? É viver aí sob a graça dele, é viver plena. Tá, mas e aí? Eu tô plena. Mas e o próximo? Que eu preciso fazer com que ele sinta, né? Que ele encontre o mesmo caminho. E é igual o que aconteceu aqui, Laiane. Você pegou o cheque em branco agora, nesse momento. Você pegou, você entrou na oportunidade, né? Ia passar a oportunidade. Se você não tivesse entrado, você não ia fazer, não sei se é a sua primeira, né? Mas você não ia entrar nesse momento aqui. Você não ia passar para a próxima fase, que é o quê? Ir para a sua segunda, terceira, né, live, vamos falar assim. Você pegou o cheque. Depois a gente vai comemorar junto, tá? Amém! Quem vai ser o felizardo ou a felizarda? Vai dentro do carro mesmo, não tem problema, mas agora eu vou entrar. Isso é sede, sabe? Isso é sede em aprender, é sede em receber, é sede para usufruir, é sede para se libertar, né? E você agarrou essa oportunidade. Então, eu fico muito feliz, viu, de estar aqui dividindo, igual você falou. Eu estou aqui dividindo a tela com você, ó, de forma igual. Né? Nós somos iguais, né? Cada um com a sua identidade, mas de forma igual. É verdade. Você viu que eu trouxe uma visão, a Tis trouxe outra visão, você também outra. Não tem como. E isso porque é o mesmo tema, né? Tudo soma, né? E a gente já deu 1 hora aí de live. Agora vocês vão entregar o cheque para outras pessoas, abrindo novas lives. Exatamente. Né? E aí, outro sortudo, cheque em branco, hein? Não, cheque em branco. E aí, o nosso merecimento, né? Como a gente enxerga aquilo, vai dar o número dos dígitos. Quanto que esse cheque vale? É pouco, é médio, é muito, né? Qual que é o valor que tem isso para você? Então vai depender de nós. Fica aí de reflexão, de mensagem final, né? Qual é o valor que você merece? Né? Qual o tesouro, né, que você carrega que você vai entregar também. Verdade. Né? Camila, muito obrigada. Estou muito feliz aqui que a Laiane também entrou e, né, nós três aqui recebendo essa palavra, né, sendo encorajadas. Né? A palavra de Deus fala que onde tiver 2 ou mais, ali ele está. E aqui nós temos as 3, né? Esse 3 é forte. 3 é forte, hein? Esse 3 eu vou te falar, viu? Esse poder. Nossa, e também reforçar. E também reforçar que somos livres, né? Somos livres.
Então, que a gente seja livre, repasse mensagem, que esse vazio saia da gente e que a gente seja preenchido do amor. E que esse amor seja tão cheio, mas tão cheio que a gente comece a transbordar ele para outras pessoas. Amém. Tá? É isso. Boa Obrigada, noite. Camila. Obrigada, Laiane. Beijão, gente. Um beijo. Gente, muito Vamos obrigada. Deus usufruir dos cheques, abençoe. hein? Vamos sim. Amém, amém, Beijo. amém. Obrigada, obrigada. Amém. Uhum.